É um grande privilégio estar aqui no Centro de Mídia de Jerusalém do Jewish News Syndicate. Meu nome é Alex Traiman e meu convidado de hoje é Tim Ballard. Ele é um ex-analista da CIA. Ele é um ex-agente especial do Departamento de Segurança Interna e é muito conhecido por resgatar crianças em todo o mundo. Ele é o protagonista do filme Som da Liberdade e dirige a Fundação Tim Ballard. Tim, seja bem-vindo ao estúdio. Obrigado, cara. É muito bom estar aqui. Sim, fale sobre suas credenciais. Foi analista da CIA e trabalhou no Departamento de Segurança Interna. Sim. Então, meu primeiro emprego em tempo integral depois da pós-graduação foi como oficial e analista na CIA, Mesa de Terrorismo, Centro de Operações. Eu estava lá antes do 11 de setembro. E então, quando descobri que Muhammad Atta, que foi um dos terroristas, cruzaram a fronteira sul pelo porto Mexicali-Caléxico, quis ir lá. Então, quando criaram o Departamento de Segurança Interna, eu fui pra lá, me tornei um agente especial. Eu queria colocar a mão na massa, prender os caras. Fui pra lá com esse objetivo. Cheguei, fui à fronteira. Eles achavam que eu era maluco. Eu era o único que pedia pra ficar na fronteira, considerada o pior lugar dos escritórios. Eu queria estar lá. Fiz isso por 6 meses, até que disseram: agora você vai trabalhar com crimes contra crianças. Eu fiquei tipo, o quê? Eu não quero fazer isso. Mas depois que eu vi, não consegui mais ignorar e estou fazendo isso desde então. Uau! O que te traz a Israel agora? Não é sua primeira vez aqui? Não, essa é nossa terceira viagem desde o 14 de julho. No dia 14 de julho aconteceu algo que, meio que como no 7 de outubro, todo mundo simplesmente ignorou. O que aconteceu na Síria já ocorreu antes, e eu já comentei sobre isso. Estive no Iraque de 2015 a 2019, quando o Estado Islâmico do Iraque e da Síria fez o mesmo com cristãos e yazidis no norte do país. Então aqui estão eles de novo, fazendo o que fizeram em 7 de outubro em Israel, logo ali adiante. 14 de julho, eles entram e simplesmente massacram, como um massacre, como você não pode imaginar, igual ao que aconteceu em 7 de outubro. Estamos falando do período após a queda de Bashar Assad, liderada pelas forças de al-Julani. Al-Shara é chamado e se tornou o novo presidente da Síria e ele derrubou Bashar Assad, que é um alauíta. Ele mesmo é como alguém afiliado à Irmandade Muçulmana. Ele até tem ligações com a Al-Qaeda apoiadas pela Turquia, entrou em... Temos fotos dele segurando cabeças. Ok, Jolani, você sabe o que isso significa? Golani, é. Golan, pois era o terror das colinas de Golã. Eles vêm, Golani ou Jolani agora. O que as tropas dele faziam? Entravam e eliminavam as minorias. Então, a cortina de fumaça, como 7 de outubro, como tudo com o islamismo político, tudo é uma cortina de fumaça. É assim que eles conduzem suas operações. Até agora é isso. Quando chegarmos, saberemos mais. Mas eles criaram um falso conflito beduíno, o que parece ser um tipo de conflito beduíno falso, entre os drusos e os cristãos e esses beduínos, essas tribos beduínas. Eles disseram: viemos ser pacificadores, chegam e pedem, baixem suas armas, vamos proteger vocês. Sob o domínio do que eles acreditam ser Alá, falando aqui em cima, o Alcorão, matar os infiéis, certo? Esse é o objetivo deles. O objetivo deles é matar, matar, matar. Quando falamos sobre 7 de outubro e o ocorrido em Israel, é o mesmo. Até Bill Clinton mencionou isso. E é isso que é. É um culto à morte. Eles querem matar pessoas. Essa é a missão deles, pessoal. Não é outra coisa. Não se trata de terra. Não é sobre propriedades de adultos, mas sobre matar repetidamente sob sua interpretação. Certo. As tropas de al-Julani e tribos beduínas associadas mataram mais minorias religiosas na Síria do que o Hamas em Israel. Há 750 mil judeus e cristãos na Síria. A principal cidade é Ashuava, mas há vilarejos em todo o país. Queimaram 6 ou 7 igrejas cristãs e o mundo ficou em silêncio. Então por que você foi? Me conte. O mundo está em silêncio? Estou em casa vendo as notícias e ninguém comenta sobre isso. Eu entendo por que não falam disso. Ao expor o que ocorre na Síria, expõe-se também o que ocorre em Gaza. Você tira a cortina de fumaça. A mídia ocidental não quer tirar a cortina de fumaça por todos os motivos diabólicos e doenças espirituais possíveis. Eles não querem contar a verdade. E isso é uma doença espiritual. Eu terminei. Não posso comentar depois. Por isso evitam o assunto. Mas judeus e cristãos têm esse espírito e revelaram. Eles mesmos desmascaram e enviam vídeos mostrando o que fazem. Quando soube do 7 de outubro, veja o que estão fazendo aqui. Ok, então você é só um indivíduo na sua própria capacidade privada. O que você está fazendo na Síria? Então Qual é a sua missão? Domingo à noite, assisto ao noticiário e digo à minha esposa que irei para Israel. Porque, eu brinco, mas não é brincadeira. Eu digo para as pessoas que acabo nessas reuniões e fico dando minhas opiniões e tudo mais. Eles perguntam: para qual agência você trabalha? Eu digo: trabalho só para o Messias, que chamo de Jesus. Não importa como outros o chamam. Talvez a gente descubra. Eu disse.
Eu trabalho para Deus, e é ótimo, porque não tem estado profundo, não tem burocracia, e aí eu consigo fazer as coisas acontecerem. Voei em agosto ou no fim de julho para Israel, fomos até a fronteira. Começamos a aprender sobre o povo druso, uma nação que eu desconhecia. Certo, então existem drusos que vivem. Fiquei surpreso ao saber que há drusos em Israel. Se Israel só tomasse terras porque os drusos gostam deles, eles se amam. Os drusos integram as forças de defesa de Israel, o que acho sem sentido. Eles se preocupam com um pedaço de terra perto do Egito, mas deixam o povo druso no norte de Israel, ainda os beneficiam e protegem. Percebo que não faz sentido e acho interessante. Chego na fronteira, faço vídeos e peço, me deixem entrar. Da fronteira? Na fronteira, peço nas redes sociais para me deixarem entrar. Tem um portão aqui, aberto. É um portão militar em radar, sempre peço para entrar. Deus volta a agir e recebo uma ligação. Perguntam se vou para Jerusalém, pois algumas pessoas querem me conhecer. Na semana de 11 a 17 de agosto, vou para Jerusalém, fico no Hotel King David, desço as escadas e abro a porta. Eles abrem a porta e lá estão todos esses membros do Congresso. Meus membros favoritos são do Congresso e o embaixador Huckabee. E eles estão falando sobre esse assunto. E eles dizem, ei, o que está acontecendo? Você estava lá em cima há pouco? Aí começo a participar. Esses caras sempre transcendem a política. Eles só ligam para a verdade, justiça e apoiar os oprimidos. Então dou minhas opiniões. O que você quer? Eu disse que quero o portão militar aberto para entrar na Síria, ver e mostrar ao mundo o que acontece. Um representante da administração israelense disse, Tim, nunca abrimos aquele portão para civis desde nossa independência em 1948. Certamente não para um civil estrangeiro. 12 horas depois, recebi a ligação. Eles vão abrir o portão para você. Colocamos o equipamento e entramos na Síria. Você foi sozinho ou foi escoltado por... As forças de defesa de Israel participaram. Eles são incríveis. Nós 4 entramos na Síria e eis que, enquanto pensávamos que éramos a linha de frente no resgate dessas pessoas, não. As forças de defesa de Israel estavam lá desde o primeiro dia. Eles resgatam cristãos e drusos, mas a mídia não comenta. São heróis voluntários. Eles não obrigam ninguém a fazer isso por ser perigoso. São soldados e profissionais de saúde das forças de defesa de Israel. Médicos, enfermeiros, só queria chorar. Eu fico tipo, vocês são incríveis, vocês são heróis, vocês estão aqui resgatando todos os dias, eles estão resgatando judeus e cristãos e cuidando deles. E eles querem, então agora estamos trabalhando juntos para avançar mais e abrir esse corredor. Você sabe, o lema dessa entrevista é abrir o corredor, abrir o corredor. Precisamos abrir o corredor, certo? E essa tem sido nossa missão desde então, abrir o corredor para que possamos levar suprimentos e descobrir o que está acontecendo. Quanto tempo você esteve na Síria? Essa parte eu não posso falar muito sobre. Ok. Porque isso envolve coisas que prefiro evitar encrenca. Mas agora você está prestes a voltar para a Síria? Sim, isso eu posso dizer. Então voltamos ao Congresso dos Estados Unidos da América, o Congresso estava em recesso durante esse período. Voltamos e participamos de uma reunião informativa com os melhores congressistas, certo? Os que pensam, oram e creem em Deus, certo? E que não são enganados pela cortina de fumaça. Então, estou lá com alguns funcionários do governo de Israel. E nós os informamos. Mostramos sangue e entranhas porque precisamos. E eles ficam chocados, sem entender o que acontece. E eu digo, olha, por favor, vocês precisam abrir esse corredor. Você tem isso na Lei César, que é a consideração para suspender, para suspender as tarifas sobre a Síria. Não faça isso, a menos que você use isso como vantagem. Consiga o corredor. O que é esse corredor? Descreva em detalhes. Há uma rodovia e um voo de helicóptero de 10 minutos da Jordânia ou Israel até Shoaita. É bem perto. Precisamos de um corredor seguro, onde tenhamos proteção militar e possamos começar a trazer os suprimentos. Eles estão todos aqui. Temos suprimentos. Os Estados Unidos têm tanta coisa em Amã para Gaza, mesmo que o Hamas faça isso. Eles roubariam e venderiam no mercado negro, mas temos Israel, Estados Unidos da América, Organização das Nações Unidas, tente se afastar um pouco disso. Em vez de entregar ao Hamas para o mercado negro, envie aos cristãos e judeus. Mas ainda falta a permissão de Al-Sharazá. Ele se esconde atrás da fachada de herói, enquanto age diferente nos bastidores. Acho que os Estados Unidos influenciam muito eles atualmente. Muita influência. Após nossa reunião e o ocorrido na semana passada, novamente ignorado pela mídia, um acordo incrível foi feito sob observação dos Estados Unidos da América. Participaram do acordo, semelhante a um memorando de entendimento sem muita força feito com a Jordânia. Não queriam Israel na mesa. Eles conseguiram que Jordânia e Síria firmassem um acordo na semana passada, permitindo trazer suprimentos e ajuda humanitária da Jordânia. Nós podemos entrar, podemos trazer tudo.
E aí eles fazem essas promessas que são promessas falsas, mas vamos cobrar deles. Sabe, eles disseram, vamos fazer um tribunal sobre o que aconteceu, comissões da verdade e reconciliação e todas essas coisas. E eu fiquei tipo, tá, quem vai supervisionar isso? A lei Sharia, tipo, os mesmos caras que fizeram isso agora vão julgar. Não, mas no papel estamos lá. No papel podemos entrar. Podemos olhar tudo. Podemos dissecar e investigar. Queremos reconstruir igrejas judaicas e cristãs. Precisamos de provisões. Bebês morrem diariamente sem remédios. Sem hospitais, eles morrem diariamente. Então, sou grato ao presidente Trump, à administração dos dois lados, que meio que fizeram esse acordo silenciosamente, mas ninguém realmente tentou ainda. Somos os primeiros a tentar. Vamos testar e ver se levamos um tiro na cabeça ou se conseguimos um corredor. Vamos descobrir. Vamos falar dos embaixadores. Você citou Mike Huckabee, próximo do presidente Trump e representante dos Estados Unidos da América Incrível. Incrível. E então você tem. Ele deveria concorrer à presidência novamente. Sim, ele concorreu à presidência. Sim, ele concorreu. E tem Tom Barak, próximo do presidente, oficialmente embaixador na Turquia, mas também atuando como embaixador na Síria. Eles estão alinhados e trabalhando juntos? Olha, eu não conheço o embaixador da Turquia. Eu estou esperançoso. Sei que ele enviou seus homens para fechar o acordo que foi assinado com os Estados Unidos da América presentes. Então, ele parece estar indo na direção certa. Mas, sabe, ele tem que andar na corda bamba o tempo todo. Os comentários dele sobre Israel não são gentis, mas entendo que ele está na Turquia e na Síria. Certo, você tem que lidar com esses caras. Olha, ele está dizendo coisas que o Trump está dizendo. Esses caras, eu não sei como o Trump faz isso. No Oriente Médio, é fácil criar uma cortina de fumaça porque é preciso andar na ponta dos pés em todos os lugares. O Qatar, nosso aliado, ele está nos fornecendo o Air Force One. Ao mesmo tempo, você tem o Qatar oferecendo proteção e dinheiro. Eles dão cerca de 10 milhões de dólares por mês ao Hamas. O presidente Trump enfrenta uma tarefa difícil. Ele tem que agir com muito cuidado em todos os lugares e fazer acordos. No Oriente Médio, nada é simples. É preciso agir sempre com cautela. Então nós temos que dar a eles um pouco de flexibilidade. Talvez Al-Shara seja um bandido, mas pode ser o nosso. E pode haver algo pior que ele. Então você joga com as cartas que recebeu, e eu acho que o presidente Trump está fazendo isso, na verdade. Como você falou, ele chega e massacra minorias, drusos e cristãos. Ele afirma que não culpa os beduínos e outros, mas você sabe, há evidências que sugerem o contrário. Então é isso que precisamos para romper a cortina de fumaça. É por isso que quando nós entrarmos, vamos fazer barulho e vamos levar câmeras. Documente tudo para romper a cortina de fumaça. Você também tentou entrar em Gaza? Sim. O que você espera ver lá? Olha, as pessoas precisam entender. Eu estou postando muito sobre cristãos, judeus, drusos e minorias em geral que estão sendo massacradas na Nigéria, no Sudão, no leste europeu, na Síria, certo? Precisamos entender que, entre todas as demografias afetadas pelo islamismo político, o maior grupo de vítimas são muçulmanos pacíficos, certo? E a gente precisa ser honesto sobre isso. Os habitantes de Gaza, as crianças de Gaza, o inimigo número 1 deles, sem dúvida nenhuma, é o Hamas. Consegue imaginar viver sob o Hamas? Eles roubam a comida deles e vendendo no mercado negro para comprar mais terroristas. Eles têm esse sistema de túneis, como você sabe, que é maior do que o sistema de metrô de Nova York. Aquelas crianças não podem se esconder lá. Não, eles colocam as crianças em cima. Eles têm esse sistema de túneis embaixo. Assim, todos em Gaza automaticamente se tornam escudos humanos. Esse é o objetivo. Certo. Vimos muitos relatos de soldados que estiveram dentro dos prédios, mostrando como o sistema de túneis chega até os edifícios residenciais e sobe justamente debaixo das camas dos quartos das crianças. Esse é o objetivo. E nas escolas, obviamente. E esse é o objetivo. E a mídia e a esquerda são tão idiotas. Juro, eles criaram uma cortina de fumaça espiritual e acreditam nisso. É uma cortina de fumaça. Olhe para a destruição em Gaza. É lamentável. Até Bill Clinton, que busca agradar progressistas, devo admitir, tem integridade por ter participado dos acordos de Oslo nos anos 90. Ele viu Arafat mentir para ele, e as pessoas percebem isso. Em 96, acho que foi, e ele fez um acordo. Foi com Sharon? Isso foi antes de Sharon. Ou Barak? Este é Yitzhak Rabin. Rabin, ok, eu não. Esses caras eles são mais de esquerda e eram otimistas. Eles disseram que tinham um ótimo acordo de 2 estados. Deram toda a faixa de Gaza, 96% da Cisjordânia e 4% de outras áreas de Israel. Estamos falando de Camp David em 99 com Ehud Barak.
Certo, certo. Então lá vocês conseguiram tudo o que queriam. E Israel está cedendo, pega, pega. E aí Arafat no final diz, não. E o Bill Clinton, ele ainda está irritado. Ele só fala disso. Diz, esses caras querem matar. Se der terra, vão usá-la para atacar de novo. Isso me causa enjoo. Sei que foi de boa fé, mas deram Belém, que é sagrada para mim como cristão. Eles entregaram Belém. Era 80% cristã nos anos 80. Agora é tipo 5% e então o que acontece é que esse é o novo ponto de partida para matar pessoas. Nunca foi de boa fé do outro lado das coisas. Tucker Carlson traz essa freira para falar sobre isso. É tão idiota. Fico frustrado quando ela diz que cristãos são agredidos em Israel. Sério? Eu sou cristão lá. Aqui me sinto mais seguro do que em Nova York, Los Angeles ou qualquer outro lugar do mundo. Se você sobrevoasse Jerusalém ou dirigisse por Jerusalém, você pensaria que Jerusalém você poderia pensar que Cidade do Vaticano. é uma cidade cristã devido às igrejas. Somos muito amados. Os judeus amam muito os cristãos. Eles possuem as melhores propriedades em Jerusalém. Ah, sim, é lindo. E o argumento invertido que Tucker permite em seu programa é dizer que 5% dos cristãos estão sendo agredidos pelas forças de defesa de Israel. Isso é como dizer que durante a Segunda Guerra Mundial, se um grupo de cristãos se reunisse em Berlim e decidisse, para o bem ou para o mal, ficar perto de Hitler e fossem atingidos, seria como dizer que a intenção dos aliados era machucar cristãos. Isso é besteira. É a mesma analogia. Eles não atacam cristãos. Os cristãos optam por permanecer em Belém e outros lugares. E talvez eles tivessem um motivo para fazer isso, mas não é essa a intenção. Saia se você não quiser ser atingido. Então, fazer essa inversão totalmente errada e transformar isso, pintar isso, faz parte da cortina de fumaça. Tucker precisa parar com essa cortina de fumaça. Ele prejudica todos. E eu amo Tucker. Por que ele faz isso? Porque você o ama? Eu o amava antes dele começar a fazer o que está fazendo. Você sabe que eu amo. Porque ele... Sinto que ele tem má intenção. Não sei por que não fala sobre o que fazem e sobre a Candace. Amo a Candace, somos bons amigos. Ela já doou muito para ajudar a resgatar crianças. E o que eles estão fazendo é comprando essa cortina de fumaça ao ajudar o Hamas. O Hamas quer desviar a atenção do fato de que eles têm o sistema de túneis, do fato de que eles estão roubando comida, do fato de que eles são os vilões. E então eles estão direcionando de forma sutil, ou seja lá como for, através de influência, para fazer essas pessoas dizerem, é Israel, é Israel, é Israel. Candidatos agora afirmam que a estrela de Davi é símbolo satânico do hexágono. Isso é ridículo. Acabei de ver o Tucker Carlson fazendo uma entrevista com alguém falando sobre como a cabala é adoração ao diabo ocultista e essas coisas. Não é, o judaísmo é lindo. E isso faz parte da nossa herança como cristãos, sabe? Então, o que eles estão fazendo é protegendo o Hamas. Mas cada vez que passam 1 hora contando mentiras sobre Israel, é 1 hora a menos. Deveriam falar sobre as crianças de Gaza sendo espancadas e usadas como escudos humanos. Assim, prestam um grande desserviço. Tucker e Candace, eles são pessoas inteligentes, certo? Quero dizer, não faz sentido. Eles são inteligentes, por isso não entendo. Não exige muito bom senso. Não precisa de muito. Você percebe que o Hamas, o Hezbollah e o Irã estão desenvolvendo armas nucleares? Aqui está minha resposta. Não sei se... Tucker Carlson está, de fato, recebendo dinheiro do Qatar. Ele precisa dizer isso. Porque posso te dizer agora, eu prometo a todos pelo resto da minha vida. E eu vou apoiar Israel pelo resto da minha vida. Olhe para a câmera. Eu nunca vou aceitar dinheiro de Israel porque não quero perder minha credibilidade. Nunca ofereceram, mas posto bastante. Tenho mais de 1 milhão de seguidores me assistindo. Eu nunca aceitaria dinheiro de ninguém porque perderia minha credibilidade. Mas deixe-me explicar o que eu acho que está acontecendo. É uma doença espiritual. Tucker disse recentemente, acho que ontem à noite ou 2 dias atrás, ele falou, os cristãos são o povo escolhido. Sabe por que estamos dizendo que os judeus são o povo escolhido? Bem, deixe-me explicar por quê. Como cristão, eu vou te dizer que os judeus são o povo escolhido. Isaías afirma que eles são o povo testemunha. Eles são o povo da Bíblia. E o que devemos fazer, segundo o plano de Deus, é seguir a história deles. Há uma aliança sobre a terra e essa besteira dispensacionalista de que Jesus veio e a aliança desapareceu da terra. Você desafiará Deus? Em Gênesis 13:17, Deus afirma que a aliança é eterna. O povo judeu é a casa de Israel e aquela terra é deles para sempre. Você não pode apagar as palavras de Deus. E Jesus não apagou as palavras dele, seja ele o Messias ou não. Ele não apagou essas palavras. Por que isso importa para mim? Porque esse é o projeto. Quando o povo era bom, como Josué, Davi e Salomão, que mudou depois, os babilônios vieram quando ficaram ruins. Isso é importante. É assim que você vive uma aliança na terra. George Washington entendeu isso. George Washington,
Quando construímos nossa nação, ele emulou a aliança da Bíblia para construir uma nação sob Deus. Ele foi aberto sobre isso. Em 1973, o cientista político Dr. Lutz estudou qual filósofo mais influenciou os pais fundadores. Foi Hobbes ou Locke? Foi Plutarco, Cícero, a Bíblia judaica. Foi o Antigo Testamento, pois fala de uma aliança na Terra, entende? Então, o que estamos fazendo? Temos que continuar seguindo isso. Continuar seguindo isso. A escritura dos dias atuais está acontecendo. Observe os milagres. A Guerra da Independência, em 48, a de 67, Yom Kippur, em 73. Foram milagres. As pessoas devem estudar. Eu sei que você já estudou. Estou pregando para quem já sabe. Aqueles foram milagres como os milagres do Antigo Testamento de Josué. Milagres. Não dá para negar. Quero dizer, acabamos de ver uma operação de 12 dias em que Israel atacou o Irã incessantemente para destruir o programa nuclear deles. E nós fizemos milhares de missões. Não perdemos um único avião ou um único piloto. Porque a aliança sobre esta terra, a aliança abraâmica ligada ao povo judeu, está em vigor. Se você deixar de ser bom como Salomão, os maus podem aparecer. Devemos apoiar vocês e seguir o exemplo da história. Esse é o povo testemunha. Se preferir, chame assim em vez de povo escolhido. Eles são o povo testemunha. O que quero dizer é que não há problema em criticar Israel. Eu critico Salomão e devo fazer isso. Se Bibi fizer algo, critique-o. Mas fique de olho neles. Eu não deixaria de olhar para a história de Israel e apoiá-los a fazer a coisa certa e ativar a aliança. Assim como eu não queimaria o Antigo Testamento só porque Salomão fez algo errado. Se é espiritual e Satanás quer colocar uma cortina de fumaça, ele realmente deseja isso. Ele não quer que os cristãos e o mundo observem Israel porque esse é o povo testemunha do qual vamos aprender coisas, assim como George Washington aprendeu. Ele vai cegar espiritualmente as pessoas. Não quero desrespeitar Tucker ou Candace, mas acredito que é isso que ocorre. É uma cortina de fumaça espiritual para impedir que vejam o que considero uma continuação da história do Antigo Testamento da casa de Israel. Vamos olhar para isso pelo lado não religioso, certo? Estados Unidos e Israel são aliados. Sim! Certo. As pessoas sabem que os Estados Unidos da América apoiam a defesa de Israel, mas Israel também oferece muitos benefícios. São muitos benefícios, pessoal. Acordem, comunidade de tecnologia. Armas e inteligência já valem muito. Só a inteligência impressiona. A inteligência mundial, especialmente do Oriente Médio que recebemos, é impressionante o que eles estão fazendo. Eles fazem coisas que não faríamos, mas estão fazendo. Não sei os detalhes, só que recebemos informações de inteligência impressionantes. Outra questão é o sistema de armas, como a Funda de Davi e tecnologias de defesa antimísseis. Veja, não quero parecer frio, pois considero isso espiritual, mas vamos ser racionais e seculares por um momento. Israel desenvolve esses sistemas de armas porque precisa, e isso leva à criação de tecnologias impressionantes. E então, isso é testado em batalha. Você tem tecnologia militar testada em combate e nós podemos nos beneficiar disso. Pense em Israel como uma base militar que protege os Estados Unidos da América. Vejo podcasters conservadores dizendo não temos nada a ver com isso. Sério? É a base de inteligência mais valiosa, ok? Se você quiser ver dessa forma, que poderíamos ter? Por que você abriria mão disso? Sim, vamos falar, por exemplo, dos F-16, F-35. Sabe, ninguém está usando esses F-35 em situação de combate da forma que Israel está fazendo. Certo. Quando Israel lidava com o Iêmen e o Irã, descobriu como aumentar o combustível dos F-35 para missões mais longas e menos reabastecimento. Essa informação é transferida de volta para os Estados Unidos, de volta para a Boeing. Isso é inestimável, especialmente do ponto de vista militar. Eu dobraria o dinheiro para Israel para ter essa inteligência e proteger minha família e filhos. Não entendo por que as pessoas não veem isso. Mas você acha que agora a guerra pode estar chegando a uma conclusão? Espero que sim. O Hamas é notoriamente mentiroso e trapaceiro, mas Eu acho que Trump é um grande negociador. Ele reuniu os principais atores do Oriente Médio em torno disso. Com pressão suficiente, eles sabem que acabou. O jogo acabou. Você acha que quando chegarmos a esse ponto final e as pessoas, sabe, quando o combate terminar, os americanos vão conseguir perceber quem está do lado do bem nessa situação ruim? Isso já acontece. Olha minha postagem. Acordem, pessoal. Critiquei esses podcasters e alguns são meus amigos. Reflitam, pessoal. Agora que tudo se acalmou, vocês estão contra Deus e contra as crianças. Não falo isso à toa. Não falo isso à toa. Vocês estavam errados, como ficou provado. Digo a eles, a história está no céu. Observamos e registramos todas as suas ações. Você foi manipulado como papagaio e peão pela organização terrorista mais brutal do mundo.
No fim, todas as mentiras, discursos e falsas acusações contra Israel foram um insulto aos filhos de Deus. E eu sempre digo isso, eu não tenho uma ideologia porque crianças não têm ideologia. Eu não sou isso ou aquilo. Eu observo as crianças, o que elas querem, eu também. Fazendo isso, fica claro, o Hamas é vilão. Quem combate o Hamas são os mocinhos. Você lida bastante com crianças e vemos que as de Gaza sofrem abusos do Hamas. Eu estou sofrendo. A doutrinação, o fato de que eles vão para esses acampamentos de verão, onde basicamente estão sendo treinados para serem mártires quando crescerem. Nós temos as imagens dessas crianças. Essas crianças dizem querer matar judeus e simulam ataques com facas de brinquedo contra judeus, cristãos e outros. E eles ficam tipo, é horrível. É a forma mais grave de abuso infantil. E então eles vão e usam essas crianças como escudos humanos e acabam matando elas. Você tem o arquiteto de 7 de outubro, Heine, esse cara. Ele apareceu em 2017 e disse: vamos sacrificar as crianças de Gaza para despertar o espírito revolucionário de Alá, seja lá o que for. E então, depois de 7 de outubro, ele diz a mesma coisa. Ele fala abertamente sobre isso porque sabe que a cortina de fumaça está muito bem estabelecida no Ocidente. Ele declara publicamente: estamos orgulhosos de sacrificar crianças de Gaza para nossa declaração. É inacreditável. Ele diz isso e nós não acreditamos nele. Quantas vezes durante 1400 anos, aliás, eles vêm dizendo quem são? 1400 anos depois, nem a mídia ocidental conservadora acredita neles. Isso não é novidade. Então, por um lado, você tem crianças que são doutrinadas desde pequenas. Você vê os acampamentos de verão. Você percebe que há pessoas em Gaza que cresceram com livros didáticos, onde, por exemplo, a matemática envolvia questões como: se você tinha 10 judeus e matou 3, quantos restam? Isso se chama matemática. Então, nesse ponto, como você consegue, depois dessa doutrinação, dizer que a sociedade é composta por pessoas inocentes, certo? Por um lado, eles são pessoas abusadas, certo? Mas, por outro lado, como você supõe, por um momento, que mesmo depois que o conflito termina, essa rodada de conflito, não haverá outra rodada de conflito, porque existe esse nível de doutrinação. Como você limpa isso? Tenho duas respostas. É hora de verdade e reconciliação. Um dos grandes benefícios que virá com o fim disso será entrar, e nós temos que fazer isso, todos nós, expor, para que possamos ver quando a poeira baixar o que realmente estava acontecendo. 2. Sua pergunta é maravilhosa. É uma ótima pergunta. Como acredita que a próxima geração do Hamas surgiu além da doutrinação? Recorro a Ronald Reagan. Eu vejo como ele lidou. Não são paralelos exatos, mas quem cresceu nos anos 80 sabe que a União Soviética era uma ameaça. Era assustador pra caramba, 20 milhões de pessoas mortas sob a ideologia stalinista. E todo mundo só falava em distensão e em não irritá-los. Reagan aparece, como deveria aparecer, com um espírito parecido com o de Trump e diz não, 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 e ele acreditava no espírito. É por isso que é uma guerra espiritual. Ele é espiritual. Disse: acredito que Deus se importa e ama o povo russo. Não culpo todos, mesmo que sejam doutrinados. Eu não os culpo pelas 20 milhões de mortes sob a ideologia stalinista. E ele começa a identificar algo chamado de igreja subterrânea, certo? Ele disse que há um plano divino e sem enxergar espiritualmente não venceremos. Ele via assim. E então, ele avançou com um plano para libertar essa igreja subterrânea. E aconteceu. Funcionou. No fim da União Soviética, o impossível ocorreu. O povo se levantou. O povo marcha por suas capitais no bloco oriental. O muro de Berlim cai e o impossível acontece. Faço um pedido a um plano divino para Gaza. Creio que Deus ama cada criança lá e agirá por elas. Precisamos ajudá-lo, expondo, provendo, cuidando dessas crianças de Gaza agora mesmo. Tenho planos nos quais estou trabalhando para resgatá-las e curá-las desse trauma da guerra, tirando-as desse estado mental. Como você faz isso? Você precisa garantir todas as necessidades básicas delas. Como em outras operações, você resgata as crianças no final e primeiro supre suas necessidades básicas. Vamos começar a dar comida para elas em vez de deixar que roubem a comida delas e deixá-las passar fome? Parem de usar isso como propaganda, como fazem ao mostrar fotos de crianças com doenças pré-existentes, como paralisia cerebral na mídia ocidental. Olha só, os judeus forçaram a fome. Eu acho nojento. A mídia ocidental é nojenta. Eles são abusadores de crianças, certo? É isso que eles são. E eles sabiam o que estavam fazendo. Então temos que expor isso, dar a eles o básico necessário. E depois você precisa trazer terapia. Você precisa trazer, eu diria, Deus, seja qual for a forma, cura, qualquer coisa que traga cura. E nós temos todas essas ferramentas. Por isso estou aqui. Sabemos fazer, mas agora será em grande escala. Precisamos de ajuda e que as pessoas venham. Precisamos curar as crianças de Gaza para que elas não se tornem a próxima geração do Hamas. Bem, você é só um cara ou existe um...
Deus está chamando as pessoas que estão se unindo em todo lugar, por isso precisamos parar com esse discurso dizendo que judeus não são o povo escolhido. Precisamos que todos sejam o povo escolhido. Não me importo, todos precisam ser o povo escolhido, trabalhar sob Deus, curar essas crianças e resgatar os cristãos, judeus e alauítas lá na Síria. Precisamos proteger Israel para evitar que isso se repita. Nós temos que, se todo mundo simplesmente visse o mundo pelos olhos das crianças, fica muito claro o que precisa ser feito. É muito óbvio. Você atravessa a cortina de fumaça bem rápido. Coloque-se no lugar de uma criança de Gaza. Coloque-se no lugar de uma criança judia no kibbutz em 7 de outubro. Imagine ser uma criança em Al-Shueda, cristã ou judia, e de repente o mundo muda, a cortina de fumaça some. Você acha que Trump se assemelha a Reagan ao encerrar a Guerra Fria? Sim, eu vejo. Acho que, veja, ele é duro e faz o certo, sem se importar. Ele poderia ser mais parecido com o Reagan se explorasse mais o lado espiritual. Ele está chegando lá. Com certeza está evoluindo. E eu acho que a presidência está moldando ele para isso. Acho que foi uma tentativa de assassinato. Ele louvou a Deus. Foi algo lindo para ele. Foi um momento de conversão, mais espiritualidade. Não estou tão preocupado com Trump. Eu estou preocupado que algumas das outras pessoas do governo dele também precisam adotar essa espiritualidade. Você não vencerá essa guerra sem entendê-la pelo sentido bíblico da aliança abraâmica e da espiritualidade deles. Administre o governo como Davi fez, certo? Ele foi um líder incrível porque fez a aplicação espiritual junto com a política. Senão, estamos ferrados, pois você acha que o lado sombrio não está lutando? Está sim. É algo espiritual e físico. Se não unir os dois, a gente perde. Eu prometo. Tim Bauer, muito obrigado por estar conosco. Obrigado.